Olá, pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o professor Levon Nascimento, esse aqui é o meu circuito de lives que a gente está realizando. Hoje é o segundo episódio desse circuito de lives. Na semana passada, eu recebi o meu querido professor de antropologia social, professor Rubens Alves, e nós falamos sobre racismo contra pessoas negras. E na live de hoje é sempre um tema novo, sempre um tema interessante, sempre um assunto que, vamos dizer assim, não é nem polêmico, mas é um assunto da atualidade. Então, na live de hoje, nós vamos estar falando sobre pessoas LGBTQIA+, olha a nomenclatura, e o combate à homofobia. Ou seja, é um tema extremamente relevante. Mas antes de eu apresentar os meus convidados, eu gostaria de colocar aqui para vocês o seguinte: Taiobeiras hoje, por conta da pandemia do coronavírus, que é uma questão séria, a prefeitura declarou que hoje antecipou o feriado de São João do dia 24 de junho para hoje, dia 15 de junho. Aí eu fiz ali na minha decoração, eu coloquei um São João ali, bem bonito, né? Para a gente valorizar essa data que é tão importante para o povo sertanejo, para o povo geraizeiro. Então, viva São João para nós. E o Fique em Casa, muito bem, né, Wendel? E um Fique em Casa para cada um e cada uma de vocês. E eu peço a você o seguinte: compartilha o nosso link aí no Facebook para mais pessoas assistirem e participarem dessa nossa live. Vamos aumentar a audiência, né? A gente quer a participação de todos vocês. Então, agora eu vou pedir para os meus convidados se apresentarem. E eu vou começar pelo meu amigo. Assim, ao invés de eu apresentá-los, eles vão se apresentar para vocês. Então, vou começar pelo meu amigo Wênio Tuari, com você. Oi, meu Quem é o Wênio? O Wênio Tuari é artista. O Wênio Tuari é... Como eu posso dizer? O Wênio Tuari... Sou artista, sou da arte, sou da vida, sou da paz, sou do amor. E estou gostando muito de poder estar aqui hoje, podendo contribuir com um assunto tão interessante. Muito bem, Wênio, seja bem-vindo à nossa live. Agora eu convido para participar também, para se apresentar, o nosso querido Felipe Cortes. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui participando dessa live incrível. Meu nome é Felipe Cortes, eu sou um multiartista, sou estudante de gestão e produção cultural, sou ativista pela comunidade LGBT, faço parte da All-Out, que é All-Out Brasil, que é uma ONG internacional de direitos LGBTs que trabalha no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e sou artista também, agente social e agente cultural. Bem, Felipe, parabéns, seja bem-vindo a essa nossa live. Olha, a gente está já nos topos aí com a audiência. E agora convido o mais jovem aqui dessa nossa entrevista, pré-candidato, inclusive, também a vereador, né? Mas a gente não vai estar falando da questão política aqui hoje, não. A gente vai estar falando da questão LGBT. Então, apresente-se para nós, Iago, por favor. Oi, gente, sou Iago Silva, morador de Taiobeiras, aqui do bairro Planalto. Então, atualmente eu sou autônomo, né? Trabalho com festas, decorações e tenho 25 anos, fiz essa semana, 25 aninhos. Então aí, obrigada. Estamos aí na luta, vamos falar sobre o LGBT, que a nossa população está crescendo. Muito! Arrasou! É isso. Então, pessoal, vamos para dar início a essa nossa conversa. Eu gostaria primeiro de trabalhar com quem está nos assistindo o seguinte. É uma sigla que a cada dia aumenta mais. As letras são LGBTQIA+, mas na pesquisa que eu fiz hoje tem até uma letra P depois do A também, é LGBTQIAP+.
Mas atrás dessa sopa de letrinhas, na verdade, existe uma luta social e histórica do mundo inteiro, no mundo inteiro, de pessoas, seres humanos, como todos os outros seres humanos, que, vendo que se não se encaixavam naqueles padrões que a sociedade patriarcal estabeleceu durante séculos e milênios, decidiram não mais se esconder, decidiram não mais se mutilar, decidiram não mais serem vistos ou vistas como aberrações, assim como se dizia na Idade Média, de maneira extremamente maligna e perversa, e resolveram ir à luta, resolveram participar da vida humana como um todo. E daí que se forja, então, aquela expressão sair do armário, ou seja, de um armário no qual a sociedade trancou essas pessoas, na qual a sociedade perversamente fez com que essas pessoas se escondessem. Então, na verdade, LGBTQIA, além de ser uma festa de letras e de simbologia, é muito mais do que isso. É uma luta para ser humano, para ser aceito e visto como ser humano. E é essa temática que nós queremos trazer aqui hoje. Não é a temática da moral e dos bons costumes de antigamente, repletos de hipocrisia, mas sim a temática do respeito a cada pessoa humana, a cada ser humano. Enquanto historiador, eu posso afirmar a vocês que em relatos antiquíssimos, de 3.000, 3.500 anos, já se tinha conhecimento e compreensão na sociedade humana de que a condição homossexual existia. Os gregos e os romanos antigos tinham plena tolerância, mas foi na Idade Média que nós vimos crescer a intolerância e o ódio contra as pessoas homossexuais. Na sociedade atual, o que nós temos é uma luta que precisa primeiramente ser compreendida para que haja o respeito. Aí eu pergunto para vocês, quem quiser, não é uma entrevista formal, é um bate-papo, eu pergunto, quem quiser pode começar a falar. Como que você se descobriu como pessoa LGBT? Como é que isso aconteceu na sua vida? Quem quer falar primeiro? Levanta o dedo aí, quem quer falar primeiro? Vai lá, o Enio. Levon, eu acho essa descoberta é uma coisa muito séria. Se descobrir homossexual, sabe? A gente, primeiro, a gente tem uma confusão na mente da gente, né? Porque a gente nasce, né? Normalmente, como qualquer outra pessoa, porém, os pensamentos, os trejeitos, as vontades, né? Perturba a mente da gente, porque a gente tem o quê? Tem uma luta entre a gente, né? Aquela luta, querendo entender o que passa na cabeça da gente. Então, a gente nunca descobre com muita facilidade no início que a gente é gay, entendeu? A gente não descobre assim no início. Pelo contrário, a gente tem uma confusão na cabeça, uma confusão. Então, é com o passar do tempo que você vai descobrindo que você é diferente daqueles amigos seus, daquelas pessoas que convivem com você, que são héteros, né? Que você tem jeito diferente, tem trijeito diferente, né? E age diferente daqueles amiguinhos seus que tá ali com você no dia a dia. Então, vamos por partes para que todo mundo possa entender o que é realmente a vida de um homossexual. Então, por enquanto, eu não respondi toda a sua pergunta, não. Só para chegar onde você quer. Eu quero que os outros falem também, porque cada um tem uma história difícil, porque eu acho que não é uma história fácil para ninguém que é homossexual. É uma coisa muito complicada. Quem dos dois quiser falar, fica à vontade. Vamos lá? Eu vou indicar, então. Iago. Vai lá, que eu não estou enxergando muito bem aqui. Então, concordo com o que o Enio falou, né? Uma coisa que, para nós, é meio difícil. Até porque a gente sofre muito no começo de tudo, né? Até a gente se estabilizar na população, na sociedade. Assim, é uma descoberta
que até nós mesmos, a gente mesmo fica assustado com isso. A gente mesmo se pergunta, será que é isso que eu quero? Será o que vai acontecer comigo? O que pode, né, tá acontecendo? Tipo, ficaremos muito assustados com essa história toda. Já vou dizendo que não é bem fácil, não. Bem complicado, mas... Coisa é complicada, né, Yara? Isso, mas cada um tem uma família diferente. E no decorrer do tempo, do momento, a gente acaba aceitando e vamos em frente, né? Pelo menos é o que passou comigo. Me aceitei. Eu acho que a gente tem que se aceitar primeiro para seguir em frente. Não é verdade? Concordam? Eu concordo. Então é isso. Com certeza. Felipe, a sua experiência para a gente? Então, minha experiência foi um pouco complicada também, nada muito diferente dos outros. O que acontece é que na minha época ainda não se falava muito em movimento LGBT, era uma coisa muito tímida, essas informações não chegavam, não tinha muito esse ativismo que tem hoje. Então, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, qual a relação dos meus sentimentos. Isso me fez sofrer muito na escola e fez também eu achar que eu estava errado, que eu tinha algum problema, né, por eu sofrer esse tipo de preconceito, esse tipo de bullying, dessa homofobia que então na época eu não sabia que era, porque eu não entendia, não se falava muito disso, e aí isso me deixou muito triste. Inclusive, eu acho que é até um dos motivos para hoje eu ter ansiedade, depressão, foi uma das coisas que me ajudou, infelizmente, impulsionar esses problemas de saúde mental que eu tenho hoje. Mas hoje as coisas são ainda complicadas, mas um pouco mais fáceis, porque essa comunidade já está se empoderando, né? A gente está tomando nosso espaço. Eu achei interessante aí que o Felipe falou, que naquela época não falava de bullying, não falava essas coisas, né? Era piadinhas mesmo, era piadinha que todo dia a mãe tinha que ir na escola, o pai tinha que ir na escola, resolver aquela situação, porque a gente estava sendo agredido psicologicamente e a gente não se dava conta que aquilo era uma situação... Aliás, os professores, os educadores não davam conta, não estavam entendendo que aquilo era uma coisa tão grave que podia trazer para a gente hoje problemas psicológicos, né? Isso mesmo. Eu até ouvi falar que hoje os professores, os educadores vão ter o quê? Vão ter aula, né? Vai ter um treinamento para lidar com essas crianças na escola, né? Porque na época não era bullying, não era, na época eram piadinhas, né? Então, é isso aí que o Felipe falou, bem interessante. Bom, pessoal, daqui a pouco, vocês já acabaram entrando na próxima questão, mas antes da gente falar sobre essa parte específica, que é uma parte de sofrimentos, inclusive, eu queria agradecer aqui as pessoas que estão nos acompanhando, que são várias, mas as que mandaram comentários aqui. Zilma Dutra, Cristiane Brito, Emanuela Miranda, Elaine Cristina, Márcia Barreto, Flaviana, Juma Axé Elias, presença internacional aqui com a gente, ele é lá de Moçambique, estava no lançamento do meu livro, nos acompanhando. Zilma Dutra, grande artista. Zilma, maravilhosa. Ô, Levon, me tira uma dúvida aqui. Como que eu faço ver as pessoas que estão acompanhando a gente? Sim. Ô, Enio, infelizmente, pelo aplicativo aqui não tem como eu colocar aqui para vocês. Eu vou colocando aqui, por exemplo, na tela, os comentários. Quando a pessoa comenta, eu coloco aqui, aí vocês conseguem ver. Por exemplo, o Juma é lá de Moçambique, na África. Mas aqui no meu telefone eu não consigo ver? Não, infelizmente, aí com vocês não, só porque é aqui na parte do controle da live. Infelizmente, não tem como. Depois da live, a gente vai ter ela, né, com a gente, né? Infelizmente, vai, ela vai ficar salva no Facebook, aí vocês poderão ver e fazer comentários de resposta, viu? Tá. Muito bom. Tá Então, dando eco aqui, tá Sabrina. É porque tem que desligar o microfone quando a gente não está falando. Você tem que desligar o microfone aí, enquanto eu estou... Cada um for falando aqui. Então, continuando aqui, a Sabrina, que é lá da biblioteca, é bibliotecária da biblioteca lá do Campus Salinas do IFNMG.
certo? Está aqui com a gente também. O Nilson do Manfaz, não sei se eu já falei, nosso amigo Almir Ferreira, a professora Cleonice Silva Lemos está aqui com a gente, ó, mandando um grande abraço para você. Querida. E também a professora Ivanete Moreira, que está aqui cumprimentando também. Tá? Oi, Levon, Wênio, Iago e Felipe, está aqui com a gente também. Meus amores! Então, nós estamos aqui com uma audiência excelente, viu? Isso é muito bom. Eu peço a você... Hoje o povo vai alegrar com a gente. Onde tem gay, muito bem. Então, eu peço a você que está assistindo a gente aí, que está acompanhando a live, pode comentar, pode curtir e, sobretudo, compartilhe aí os seus contatos para o pessoal poder acompanhar a gente aqui ao vivo, tá bom? Então, aí, pessoal, é o seguinte. Então, eu queria que vocês apresentassem para a gente 2 ou 3 preconceitos ou discriminações ou sofrimentos, Felipe já até começou a dizer alguns, que vocês passaram por se descobrirem pessoas LGBT. Quem vai escolher? Qualquer um pode escolher. Vamos lá, agora vamos começar por Felipe. Ele foi o último a falar, a gente vai. Felipe faz o inverso, vamos lá. Então, preconceitos, né? Eu acho que exclusão, discriminação, opressão, machismo, porque a homofobia e o machismo são duas coisas que estão juntas. Inclusive, a homofobia, acredito eu, que nasceu do machismo, que é justamente essa questão de que a gente não pode se comportar como uma mulher, a gente não pode parecer uma mulher, a gente não pode ser mais feminino como uma mulher, porque a mulher, durante muito tempo, foi vista como um gênero fraco, né? Um gênero que está abaixo do gênero masculino. Então, acredito que é isso: opressão, discriminação, exclusão. Antes dos demais falarem, eu queria comentar um detalhe. Quando eu estava no mestrado, eu tive uma professora, uma aula com a professora Nalu Faria, que ela trabalhou com a gente a temática do feminismo. E dentro do feminismo, ela quis mostrar para nós o porquê do feminismo enquanto um instrumento de libertação, não só das mulheres, mas inclusive dos homens héteros também. Porque, na verdade, a questão do machismo está no subjugar o outro gênero, o gênero feminino, associando tudo aquilo que é ruim e negativo ao gênero feminino. Então, quando você identifica que há, entre os do gênero masculino, pessoas que têm comportamentos, sentimentos e condições femininas, ou que são associadas ao sexo feminino, então, para poder dominar, para poder explorar, é necessário, então, você desdizer, maldizer, ou seja, você discriminar. E aí nasce a homofobia. Então, quando ela dizia para a gente que o feminismo era libertador para todas as pessoas, inclusive para os homens, héteros, inclusive, aprenderem a manifestar sentimentos, compaixão, misericórdia, coisas que eram associadas à questão feminina, mas que, na verdade, são sentimentos de toda a humanidade, né? Mas vamos lá, Iago, com você. Quais os principais preconceitos e discriminações pelos quais você já passou? Então, sobre essa questão de preconceito, eu já sofri muito com surras, né? Já levei muita surra na época de escola mesmo. Os meus colegas, né? Me batiam muito demais. Só que, assim, hoje ainda existe isso. Ainda existe isso e muito, sabe? Porque até mesmo de pessoas como nós, homossexuais, já assumidos, né? Aí tem aqueles que ainda não são assumidos ainda, mas que nos agride com palavras, né? Nos agride fisicamente. Então, assim, tipo, acontece muito mesmo. Né? O Enio. Foi coisa que já aconteceu comigo. Alemão, deixa eu te falar com uma coisa. Na minha vida, você sabia que até um certo tempo eu não me dava conta, eu não permitia que o preconceito
entrasse na minha vida, sabe? Eu sempre tentei ser superior a esse tipo de coisa. Eu sempre tentei ser forte, mas isso não significa que eu não passei por preconceito. Eu lembro, assim, que teve uma fase da minha vida que as pessoas... É um preconceito, é uma forma que eles agridem o psicológico da gente. Que a gente passa na rua, eles começam a gritar, eles começam a fazer piadinhas, né? A bichinha, a coisinha, com coisa que a gente fosse um ET, né? Que a gente fosse um extraterrestre, né? Então, esse tipo de preconceito eu passei. Passei, mas eu sempre quis mostrar o contrário. Quando eu passava na rua e eu sentia, via, era comigo a situação, eu sempre voltava e queria explicar para a pessoa que realmente eu não era uma opção minha, eu nasci daquele jeito. Eu sempre quis colocar na cabeça das pessoas que as pessoas tinha e tem que respeitar o diferente. Então, eu não batia de frente, até porque eu não tinha todo o conhecimento, eles também não iriam ter o conhecimento também, entendeu? Vi aquilo como uma forma de fazer piadinhas, e essas piadinhas, para mim, era preconceito. Agora, o preconceito maior foi agora depois de grande, depois virando maricona. Depois que eu estou virando maricona, que aí o preconceito foi terrível. Eu não vou citar, mas infelizmente eu tenho que falar essa situação. Que foi num bar aqui em Itaiobeiras, eu estava sentado, né? Eu sou meio assim, como eu posso dizer... Quando eu quero estar sério, eu sou sério. Quando eu quero entrar na turma, eu entro na turma. E esse dia eu estava sério porque eu precisava fazer uma reportagem. Aí eu cheguei num bar aqui em Itaiobeiras, sentei, tinha 2 rapazes ouvindo umas músicas, respeitei o espaço deles, né? Respeitei a vontade deles. E aí, logo depois, eu pedi o garçom uma música. E quando eu pedi essa música, o rapaz que estava de lado falou assim... Que música de viado era essa? Né? Perguntou o garçom. Claro que ele sabia que era eu que tinha pedido a música. Aí eu peguei, bati de frente com ele, sim, porque isso que me ensinou, me deu força para que eu me mantesse de pé. Foi bater de frente, mas não com guerra, mas não assim, querendo briga, ensinamento. Porque da mesma forma que eu aprendi, eu sempre quero passar para as pessoas também o que eu aprendi em relação ao respeito ao ser humano. Então, o que acontece? Aí ele falou que aquilo era uma música de gay, uma música de viado, que ele não gostava, usou esse palavreado, né? Que era uma música de viado, que ele não gostava, que ele não respeitava. Aí eu levantei e mostrei para ele que, tipo assim, o fato dele ser homem hétero não ia me diminuir como pessoa por eu ser gay. Então eu bati de frente com ele e mostrei que a situação não era por ali. Então, quando eu percebi que ele não iria calar a boca, não iria me respeitar, foi quando eu chamei a polícia, abri um BO, fiz um BO, ganhei, entendeu? Saí bem na história e fiz isso para que outras pessoas, outros homossexuais tenham essa mesma coragem. Porque por eu ser uma pessoa conhecida, por eu trabalhar com gente, eu não poderia deixar que essa situação passasse impune. Então, eu fiz isso, fiz questão de postar na rede social para que os outros tomassem também as mesmas ter a coragem de ir em busca dos seus direitos. Então, esse para mim foi um dos maiores preconceitos que eu tive na minha vida. Só que isso me fez o quê? Uma pessoa maior. Porque aí eu percebi que eu sou uma pessoa forte. Entendeu? Foi quando eu enfrentei um homem, bati de frente e ele não quis me enfrentar. Foi aí que as pessoas começaram a olhar de uma outra maneira. Às vezes coloca o nome da gente barraqueiro, coloca o nome da gente, ele fala demais. Não. Isso aí é uma defesa que a gente precisa ter.
principalmente nós homossexuais. O Enio, a Márcia Barreto, que é professora lá de São João do Paraíso, está dizendo: o Enio, você é um artista nato, tem que desenvolver ainda mais aí o seu dom, viu? Márcia, acho que você conhece ela, é fã sua, viu? Aí, essa mensagem para você. Ai, que gracinha. Obrigado, meu amor. Então, pessoal, eu queria, inclusive, colocar essa temática, e você já acabou entrando nela, Enio, porque a questão é a seguinte: nós moramos numa cidade que, apesar de ter muita informação, porque hoje as redes sociais estão aí, outra questão que vocês falaram, acho que foi o Enio que tocou nisso, e também o Felipe, não se escolhe ser homossexual, não é uma opção, como se dizia antigamente, né? Na verdade, é uma condição, a pessoa é assim, a pessoa nasce assim, a pessoa se descobre enquanto ser humano dessa forma. Então, não, vamos dizer assim, não é culpa das pessoas, né? Até porque não é doença e nem é uma condição criminosa. Então, não existe culpa neste caso. A pessoa se reconhece como tal e hoje já há muita informação, inclusive científica, da psicanálise, a respeito disso. Mas aí eu pergunto para vocês, e aí quem quiser começar a responder, pode responder. Ser LGBT em Taiobeiras é fácil ou é difícil e por quê? Ai, meu Deus. Eu já falei demais. Fala, Iago. Posso responder? Posso falar? Então, para mim, no meu caso, para mim, né? Para mim, eu acho hoje em dia fácil, super fácil, né? Porque as pessoas aqui já estão mais acostumadas, eu acho, né? Então, assim, tá sendo fácil e não ao mesmo tempo, né? Para mim é bem fácil hoje em dia, para mim é fácil, porque eu sei, eu consigo me adaptar, eu sei onde ir, né? Como entrar e como sair. Não que os demais não saibam, mas assim é o meu eu, né? Então assim eu consigo me adaptar com a população. Aqui mesmo em Taiobeiras, o difícil é manter o contato com homens, né? Com homens, porque são mais agressivos, né? Os homens aqui eu acho mais agressivos, só que hoje em dia, na convivência que a gente está tendo, é uma convivência que, né? Muitos se escondem, então fica mais fácil viver aqui em Taiobeiras livre, da maneira que a gente escolhe, né? Pelo menos eu acho. Agora, os outros demais, vamos ver aí se concordam comigo ou não. Tranquilo, cada um a sua, na verdade nem é um debate, né? É cada um apresentando as suas experiências de vida. Felipe, o que você acha? Fácil, difícil na atualidade? Por quê? O que você pensa a respeito disso? Dessa condição em Taiobeiras? Meu microfone estava ligado, desculpa. Eu acredito que ainda há muita coisa para se fazer em Taiobeiras. Taiobeiras ainda é uma cidade preconceituosa, homofóbica, de diversas formas. Existem pessoas como o Enio, por exemplo, que o Enio ele é um ícone, assim, eu acredito, da luta LGBT por ser negro, por ser gay. E numa época onde a gente não falava sobre isso, ele ter essa coragem, enfrentar mesmo, e como ele mesmo disse, ele não absorver esse preconceito, mas é lógico que isso causa danos psicológicos na gente e logo danos físicos. E Taiobeiras é uma cidade que desenvolveu muito durante os anos e ainda é uma cidade muito machista, é uma cidade ainda muito homofóbica. Eu acredito que tenha melhorado durante esses anos, sim, porque existem pessoas que estão tomando seus lugares e tal, e porque houve há um debate nacional, né? A comunidade LGBT está mais organizada hoje em dia, mas ainda os próprios órgãos que administram a cidade, eles têm que ter esse olhar,
porque LGBTs também votam, LGBTs também compram, LGBTs também pagam impostos. Então, logo, nós também somos cidadãos, assim como outras pessoas. Então, nós precisamos também ter esses olhares, a gente precisa também ser chamados para conversar. Eu acredito que Itaiobeira já passou da hora de ter uma Secretaria da Juventude que envolva tudo isso, como já existe em Jequitinhonha. Jequitinhonha conquistou uma lei contra a homofobia. Todo dia 17 de maio, que é a dia que se comemora a luta contra a homofobia, eles comemoram lá também. Lá em Jequitinhonha, quando tem algum caso de homofobia ou qualquer coisa ligada à LGBTfobia, é denunciado, as pessoas não deixam. Os próprios cidadãos, até quem não é LGBT, denuncia e bota pressão, porque existe essa secretaria especial para isso. Porque houve uma organização também da comunidade LGBT para cobrar isso, né? Porque também nós temos que fazer nossa parte de cobrar. Mas Itaiobeira precisa sim desse olhar, até para combater. Quando eu não consigo falar de LGBTfobia sem falar de machismo, sem falar de racismo, porque se a gente for aprofundar nisso, está tudo ligado. É sempre as mesmas pessoas que têm esse olhar, né? Aliás, todos nós somos machistas e racistas e homofóbicos. Todos nós estamos num processo de desconstrução. Mas existem aquelas pessoas que realmente estão ali numa margem um pouco pior, que utilizam do ódio, da violência verbal e física, e ainda a gente encontra muitas coisas na mídia e pessoas que conseguem ter alto poder de persuasão na mão e acaba, né, fortalecendo ainda mais esses pensamentos de homofobia, mas a gente precisa se organizar enquanto LGBTs, enquanto mulheres, enquanto comunidade preta, e lutar. Itaiobeira precisa de pessoas que lutem, que cobrem, porque é nosso direito, né? É o nosso espaço. E cada um faz a sua parte, eu acredito que cada um faça a sua parte. Thiago faz uma parte por ser um empreendedor, e é muito corajoso, porque eu sei o quanto é difícil ser uma pessoa, né, nessa situação. O Enio já faz isso também. Então, eu acho que é a partir daí, são esses pequenos passos que a gente dá de não se esconder, de ir, de lutar pelo nosso espaço, já faz a cidade ter essa mudança. Mas o que mais me falta, faz parte realmente, são os órgãos ter essa sensibilidade mesmo, essa falta de responsabilidade quanto a essas pessoas, porque elas existem e elas estão na cidade. Nós tivemos aí um probleminha que o sinal do Iago caiu, a gente espera que ele consiga resolver lá e voltar aqui para a nossa live. Felipe, você acha que nos planos de governo, lembrando que plano de governo tem gente que não cumpre depois que ganha, mas é uma plataforma que a gente pode utilizar para cobrar. Você acha que os planos de governo dos próximos candidatos a prefeito de Itaioubeiras e das cidades aqui do Alto Rio Pardo e de onde mais estiverem nos assistindo, porque essa live ela está na rede mundial de computadores e essa é uma luta internacional, uma luta mundial. Você acha que os planos dos próximos mandatários, dos próximos 4 anos, deveriam ter a coragem de tocar na questão LGBT? Porque eu já participei da elaboração de planos de governo por aqui e sempre houve no momento de chegar nesse ponto, não põe porque tem um público que é conservador e não sei o que e tal. Você acha que já está na hora de escancarar mesmo e colocar isso para a população? Com certeza. O Enio também pode responder se achar que sim. Com certeza, porque, querendo ou não, é como eu disse, a comunidade LGBT é um público muito grande. Inclusive, esses dias eu até compartilhei no Instagram, que a gente está numa luta aí, e, né, não sei se você sabe, mas a comunidade LGBT, as pessoas que são LGBTs ou que tiveram qualquer relação afetiva, elas não podem doar sangue. Existe uma notificação a isso, então são bilhões de litros de sangue desperdiçados todos os anos. E aí acabou que o Supremo Tribunal Federal voltou para retirar isso, só que a gente está fazendo baixo-assinados e botando uma pressão para que o governo federal cumpra, né, e a Anvisa cumpram essa retirada dessa notificação para que pessoas LGBTs possam doar, ainda mais nesse momento. Ou seja, dando contraponto, o que acontece? Se nós LGBTs ainda não conseguimos, talvez, atingir uma determinada luta dentro de uma região, porque eu acredito muito que a gente tem que fazer na nossa região. Por mais que a gente pense nacionalmente, eu moro em Itaioubeiras. Logo, eu tenho que pensar no que eu posso fazer para combater a homofobia em Itaioubeiras. E nós temos candidatos ou
políticos ou órgãos públicos ou até órgãos privados que não têm esse olhar com a nossa comunidade, existe aí um problema muito grande. Porque quando, por exemplo, essas pessoas ou esses órgãos precisam da criatividade, por exemplo, das pessoas LGBTs, eles não pensam duas vezes. Ou quando eles precisam dessas pessoas LGBTs para fazer trabalhos, durante campanhas ou qualquer outro tipo de outra coisa, eles não pensam nisso, né? Mas na hora de colocar um trabalho por medo de perder, mas eu acredito que seja medo e preconceito também. Porque quando uma pessoa ela entende a luta LGBT e não tem preconceitos, e tá ali defendendo uma coisa que ela diz ser boa para a cidade, essa pessoa tem que ter consciência de que é bom para a cidade, mas é bom para quem? Quem são o meu público? Meu público, ele, independente se um outro público vai achar ruim. Porque é a partir desse momento que a gente quebra os muros. Lembra muito uma fala da cultura aqui em Itaiobeiras. Ah, mas nós não vamos apoiar teatro porque não tem público, porque as pessoas não gostam. Não tem público? Não tem público, talvez porque não tenha teatro, porque tenha muito pouco teatro. Mas se a gente fazer, vai ter público sim. Existe uma coisa que chama formação de público. Então o preconceito, ele só vai ser rompido quando a informação chegar lá. Quando essas pessoas LGBTs tiverem a oportunidade de falar, de terem seus espaços. Quando esses órgãos públicos e essas pessoas que pretendem alcançar essa representatividade, pensem em nós também. E cabe a nós também saber escolher quem é que está nos representando ou não. Porque isso é muito importante, porque é a nossa vida que está em jogo. Pessoas LGBTs morrem no Brasil. O Brasil é um dos países que mais mata LGBT no mundo. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar e que a gente cobre. E que se alguém dá para trás e dá alguma desculpa, já é um sinal de que não é uma pessoa que poderia nos representar. Os comentários aqui. Ivanete, muito bem, Felipe. Lídio Itablu, o novo incomoda, e esse novo aqui é o novo de verdade, não um partido político, né? Márcia Barreto, bem colocado, Felipe, cidadãos unidos abrem ou derrubam portas das diversas ignorâncias que ainda existem. A minha mãe, Adelina Nascimento, está aí, curtindo e assistindo. Igor Felipe, aplausos para vocês. O Nilson do Marruaz, a discussão deste tema contribui para a superação do preconceito com a comunidade LGBT. Valdeir e sua esposa Patrícia Rocha, lá de Capitão Enéas, parabéns, Levon, pela discussão em favor da vida e inclusão social. E o Davi, o David, eu não sei ler isso aqui, se você sabe aí, Felipe. Tá dando para ver o comentário aí? Pause up, babies! Pause up, babies! Isso é uma saudação. Isso é um termo, uma saudação usada pela cantora Lady Gaga, que é uma grande defensora dos direitos LGBTs no mundo todo. Muito bem. Completando o que ele falou, o preconceito, Levão, ele existe em todos os lugares, entendeu? Você perguntou que o preconceito em Itaiobeiras existe? Claro, como existe. Existe muito, entendeu? Graças a Deus, o meu amigo Iago deu uma banana, como diz, né? Vamos falar no palavreado que as pessoas entendem, deu uma banana para a sociedade, e aí o que acontece? Que eles sejam caretas, entendeu? Que eles sejam atrasados, que eles sejam as pessoas que nós não queremos para o nosso mundo, para o nosso Brasil, entendeu? Então, o problema é estar com eles, não estar com a gente, entendeu? A gente está evoluindo, a gente está crescendo junto com o conhecimento que o mundo, que o Brasil, a nossa gente precisa. O preconceito está aí, sim. Hoje eu estava conversando com a minha mãe, antes de eu vir para cá, aí eu peguei e falei, minha mãe falou assim, é até interessante eu falar isso. O que os pais têm mais medo? O que os pais têm mais medo em relação aos filhos homossexuais? Sabe o que é, Levon? É que sejam agredidos, entendeu? Os pais morrem de medo que os filhos saiam para a rua, vão ser agredidos. Então, há preconceito, sim. Quero agradecer, Felipe, por ele ter falado que, como diz, soltar da franga e o galinheiro inteiro, né? Porque eu não ia ficar recolhido dentro de mim e jamais eu ia trair a minha personalidade.
Porque chegou um certo ponto na minha vida que eu falava assim, ó, vai ou desce. Então eu falei, então eu vou. Eu falei, então eu vou, uai. Então, já que a minha personalidade, o meu jeito, permite que eu seja assim, que eu me visto assim, que eu tenho um cabelo assim, a sociedade vai ter que me engolir. Entendeu? Então, tipo assim, não é minha mãe, não é meu pai, não é minha família. Minha família não tem nada a ver com isso. O problema é comigo. Então, eu preciso resolver esse problema. Então, eu vou mesmo atrás. Eu bato de frente, sim, quando eu acho pessoas careta que querem me colocar para baixo. Como o Felipe falou, tem muita gente, muito homem. Felipe, eu não estou conseguindo falar o nome homossexual. Posso falar agora. Homossexual. Felipe, deixa eu te falar uma coisa. Eu não conseguia. Ficou tão grande, né? Não consegui. Os homossexuais, seguinte, você não tem noção como sofre, entendeu? Como sofre. Você não tem noção como que as pessoas... Eu tenho síndrome de borderline, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico. O Felipe, com certeza, tem. A gente troca figurinhas, né, Felipe? Falando dos nossos... Porque a gente passou por uma situação muito difícil, Levon. Pensa você encarar uma sociedade... Pensa uma pessoa extravagante como eu, sabe? Para mim é normal. Eu vejo na minha normalidade, entendeu? Eu vejo que eu não traio a minha personalidade. Mas perante os olhos das pessoas, eles me acham eu chego num lugar, causo muito impacto, né? Nossa, o Enio chegou com roupas extravagantes, cabelo extravagante, entendeu? Então, o que acontece? Eu decidi ser assim. Na verdade, eu não decidi ser assim. A minha própria natureza me fez assim, entendeu? Eu não forço ser uma pessoa diferenciada. Eu sou assim. As pessoas de fora veem isso, falam comigo e o que eu posso fazer? Eu tenho gratidão. Mas que as pessoas têm muito preconceito, ainda tem. Elas não têm coragem de falar, de manifestar, algumas pessoas. Mas o preconceito existe sim. E não só aqui em Taiobeiras, mas existe no mundo inteiro. Pessoal, a Carla Linas falou aqui pra gente, mas nada disso, vou colocar aqui na tela para vocês verem, mas nada disso é novo, esse diálogo é velho, mas finalmente está sendo aberto. Diferenças deveriam ser vistas como aditivos à característica de cada um, não como um problema que deve ser resolvido. Mas bom ter lives abrindo espaço para esse tema, educação sempre vencendo a ignorância. Muito obrigado, Carla. Agora nós temos também a nossa querida professora Maria Vilma. Homofobia tem cura, educação e criminalização. Tem que criminalizar a homofobia, sim. E nós temos aqui o Fernando de Souza Batatinha, que é taioberense. Sim. A homofobia já é crime no Brasil. Já é crime, né? Exatamente. Nós agora somos estrelas, mulher. Somos estrelas. Muito bem. Gente, vai pro xilindrocinho. O único problema é que ali vai pro xilindrocinho. Sim. Entendeu? Porque a gente precisa ser protegida, sim. Porque a gente é estrela. Você já viu artista de segurança? Então, a gente tem que ter... Essa segurança, com certeza. Felipe. Um artista sem segurança. Então, nós precisamos ter segurança, sim, porque nós brilhamos, né, Felipe, né, Iago, que agora está numa fase de transição, né, minha amiga? Maravilhosa, está cheio de cabelo crescer, está super feliz. Então, isso é o bom da vida, o gostoso da vida. Então, gente, eu acho, do meu ponto de vista, eu acho que tem muita gente no armário louco para estar no nosso lugar, soltando a franga e o galinheiro inteiro, brilhando, porque a gente adora brilhar, né, mulher? Fala, Felipe! E outra coisa, o Fernando Souza está falando, parabéns, a discussão está muito interessante. Vamos fazer na ordem aqui. Felipe ia falar e depois Iago, depois volta para o Enio. Pode ser? Vamos lá. É uma delícia. Eu ia falar sobre a lei. Infelizmente, foi uma luta muito grande para aprovar essa lei.
criminalizar a homofobia no Brasil. Infelizmente, essa lei foi atrelada ao racismo também, à lei do racismo, ou seja, não foi criada uma lei específica, o que é ruim, né, assim, num ponto de vista mais jurídico e tudo mais, mas não entra agora. Mesmo assim, ainda foi uma conquista, por exemplo, que teve muitas pessoas LGBTs do Brasil inteiro, que foram todos os dias no plenário, botar pressão, que fizeram baixo-assinados, então foi uma luta muito grande. Inclusive a All Out, que é uma das ONGs LGBTs do Brasil, ela foi uma das que estavam lá botando pressão e do qual eu sou muito grato também, acredito que toda a comunidade LGBT. E as conquistas não param, né? A gente ainda continua na luta. Ainda existe muita coisa, como a doação de sangue agora, que a gente conseguiu vencer, mas mesmo assim o governo federal e a Anvisa ainda manteve essa restrição. E agora a gente está nessa luta para tentar romper isso aí, porque bilhões de sangue são desperdiçados por ano por puro preconceito, né? Ainda mais agora nessa época de pandemia. Exatamente. Eu quero agradecer aqui o Teco Renivaldo, que é o vice-prefeito de Cordeiros, na Bahia, cidade onde eu nasci, que está aqui nos assistindo e disse aqui: parabéns, professor Levon Nascimento, muito obrigado. Grande escritor, filho da nossa amada Cordeiros. Obrigado, Teco. Teco é candidato à reeleição aí em Cordeiros, né? Vamos lá. O povo de Cordeiros vai conduzir de volta. Daqui a pouquinho nós vamos colocar Iago ali para falar também, porque Iago está entrando aí no universo da política. E a Márcia Barreto, mais uma vez, diz: vocês estão dando o show. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Um dos setores da sociedade que mais contribuiu historicamente para excluir os homossexuais, ou para esconder e marginalizar como se não existisse, ou como se fosse um erro, um desvio, foi a religião. Nós sabemos disso, né? Não é um julgamento aqui da fé, nem de Deus, mas a religião institucional, quaisquer que sejam elas, pelo menos as de matriz ocidental, que é presente aqui na América Latina, de modo geral, na América inteira, contribuiu e muito para a segregação ao longo dos milênios das pessoas LGBT, das pessoas homossexuais. Eu queria perguntar para vocês, hoje nós já temos uma possibilidade de fazer essa discussão. Como é que é a relação de vocês, que se assumiram como tal, né? Porque é interessante falar, a pessoa se assumiu, a pessoa mas a sociedade não deixa que ela seja quem ela é, né? Com uma série de travas. Aí a pessoa precisa se assumir, sair do armário, como se diz, ou seja, ser quem ela é. Eu queria saber como é que é a relação de vocês com a religiosidade, com a fé, de um modo geral, apesar de toda a situação. Eu sou espírita, foi o único lugar que eu achei refúgio, conforto, porque todas as igrejas que eu ia falavam: hoje vou fazer um teatro aqui agora. Vou fazer um teatro. Todas as igrejas que eu ia, os pastores falavam: a prostituta vai se tornar uma dama de família, o drogado vai se tornar um pai de família, o gay vai se tornar um grande homem. Gente, não estou tirando ninguém aqui, sabe? Todos nós fisicamente somos iguais perante a Deus. Em questão de caráter, não, mas fisicamente, sim. Todos nós somos iguais. A prostituta é uma escolha. O drogado também é uma escolha. Ser homossexual não é uma escolha. A gente nasce homossexual. Só que, quando eu precisei ter uma religião, aproximar de Deus, foi o centro que me acolheu. Porque, além de tudo, hoje, eu tenho consciência de vidas passadas, que você veio e tem que cumprir com alguma coisa que você deixou de cumprir, entendeu? Numa vida que você teve e não teve a oportunidade de colocar em prática aquilo que você veio, que é a missão, né? Você tem uma missão a cumprir aqui na Terra. Hoje o meu coração se alivia mais, hoje eu tenho mais tranquilidade na minha vida por saber que é uma missão, e é uma missão para os fortes,
Hoje eu me vejo um guerreiro, uma pessoa forte, perante tudo que eu passei na minha vida, perante todos os preconceitos. Comecei a dançar com 15 anos de idade, saí aí, já rodei esse Brasil afora, subi em cima do palco, usava roupas extremamente irreverente, e eu tinha aquela coragem, aquele prazer, entendeu? Foi quando eu conheci o mundo, conheci as pessoas, lidei com pessoas com cultura diferente, gênero diferente, gente de todas as espécies. Então, eu acredito que a gente tem que ter, né, Levon, uma religião. E a minha religião hoje, eu acredito, porque, tipo assim, eles não crucificam, eles não falam, você precisa. Porque é uma coisa muito complicada quando você lê a Bíblia e você vê lá, tem uma parte da Bíblia lá que eu não dou muita osa, não. Porque cada um, cada um vai interpretar do jeito que quer, que fala que o homem não pode deitar com outro homem, entendeu? Não é, mas depois eu fui perceber que foi na época de Josué, alguma coisa assim. É uma longa história. Eu só sei que agora é o seguinte, a história é outra, a gente tem que encarar a realidade, a gente não pode se matar. Eu não vou me matar, pelo contrário, eu vou me cuidar, ficar linda, maravilhosa, né? Porque a gente precisa cuidar. Olha a pele de Filipe, uma pele maravilhosa, somos bem cuidados. Olha só Iaga arrasando o cabelão, entendeu? Somos pessoas, por mais que a gente às vezes tenha os momentos de tristeza, mas somos pessoas extremamente alegria, alegria, alegria. Não existe tristeza perto da gente. A gente pode estar ali passando por um problema sério na vida da gente, mas a alegria prevalece na nossa vida. E a religião nossa maior é Deus. Deus é o nosso suporte, Deus é o que nos coloca de pé e nos dá força para enfrentar essa sociedade que ainda precisa aprender a respeitar o ser humano como ele é. Iago, o pessoal está pedindo, volta a palavra para o Iago. E aí, Iago, como é que é a sua relação com a fé, de um modo geral? Então, como o Enio falou, né? A gente fica triste com determinadas igrejas porque você não sabe se você vai entrar e vai sair da mesma maneira, né? Dentro de uma igreja, porque eu mesmo, eu me converti, né? Assim que diz, me converti em uma determinada igreja aqui, que eu não vou citar o nome, em que depois de um mês depois da minha conversão, o pastor falou que na igreja não era permitido homossexualismo, porque isso não é de Deus, Deus não quer isso, Deus não quer aquilo. Então, assim, foi uma coisa que pesou na minha mente, né? Me derrubou, né? Aí, o que acontece? Eu simplesmente me afastei e segui em frente do meu objetivo, que é... Eu gosto muito de músicas gospel, né? Adoro, sou apaixonada. Eu tô rindo aqui, é de o Enio ali, viu, na tela, que tá dando o show dele lá, mas pode continuar, Iago, tranquilo. Mas tranquilo. E assim, eu acredito no meu Deus, o Deus que eu criei para mim, entendeu? Uma crença que eu mesma criei para mim. Então, assim, cada um tem sua crença, tem o modo de crer, de acreditar que tudo vai dar certo, né? Eu acredito que Deus está me abençoando por isso, por aquilo. Então, cada um tem um Deus. Só que Deus, ele é um só, né? Então, assim, aí, completando a palavra de Joênio lá, as pessoas hoje em dia, mesmo vê a gente como... Voltando lá atrás, né? As pessoas veem a gente como até um objeto hoje em dia. Porque tem pessoas tristes, ali abatidas, nós chegamos, alegramos a pessoa. Já ouvi muito isso. A pessoa fala assim, nossa, você é de Deus, viu?
Por que que os pastores não acham que somos de Deus? E as outras pessoas mundanas aqui acham que nós somos de Deus. Muitas pessoas já chegaram em mim e falaram assim, nossa, só você mesmo, só Deus para te abençoar. Porque os pastores falam que Deus não pode nos abençoar, sendo assim, quem somos, né? Então, assim, é bem complicado mesmo, certo? Então, eu tenho essa comigo. O meu Deus que eu acredito é o Deus que eu criei. Então, não tem como, né, esquecer. E é isso. Beleza. Felipe, e qual é a sua relação com a fé, Felipe, de um modo geral? O microfone. Eu esqueço, eu desligo. Olha, só para dar um adentro, dia 13 de junho, sábado passado, completou um ano da criminalização da LGBTfobia no Brasil, né? Que torna crime transfobia e homofobia, né? Que além de levar a pessoa para pegar 3 anos de prisão, a multa, seríssima. E quando eu penso isso em questão de religião, eu lembro, não me recordo, mas eu acredito que foi algum deputado que propôs uma lei de que qualquer tipo de religião não pudesse mais fazer nenhum apelo contra LGBTs de todos os tipos. Porque quando a religião ela tem esse discurso, ela alimenta um ódio e ela alimenta uma discriminação muito grande que custa a vida de diversas pessoas e a saúde mental dessas pessoas também. Porque quando a gente fala de LGBTfobia, é algo muito maior do que uma pessoa hétera, por exemplo, poderia ter noção. Talvez ela até tenha conhecimento, mas só quem vive na pele sabe o quanto isso é nocivo. O Enio teve uma fala, eu não vou me matar, maravilhoso, Enio, graças a Deus você tem esse pensamento bom, mas muitos LGBTs não têm, porque eu mesmo, inclusive, eu já tive várias tentativas de suicídio. Também e se você se matar, eu te mato. Mas o que acontece, né? Hoje eu tô com minha saúde mental, não vou falar que eu tô 100%, mas eu tô bem, eu tô amando a vida. E eu acredito que a gente tem que olhar para isso. Você tá com a pele maravilhosa, mulher. Obrigado. Mas o que acontece? Existe uma responsabilidade muito grande. Mas eu também, ao mesmo tempo que a gente denuncia, e também existe essa coisa que virou até polêmica nos Estados Unidos, que virou filme, livro, que hoje é muito falado sobre essas curas que esses pastores inventam e que a família leva os filhos LGBTs para ficarem em umas fazendas, em alguns lugares, passando tratamentos. Você sabe quando vai ser? Quando nós vamos ter cura? Quando eles deixarem nós em paz. Essa vai ser nossa cura, porque o que deixa nós doentes é o preconceito deles. Sim, é o que eu estou dizendo. Então esses pastores inventam essas fazendas, esses lugares de cura, e virou uma polêmica doida. No Brasil também tinha isso. Aqui em Itaúbeiras eu não sei se isso existe, mas eu acredito que nós precisamos, enquanto sociedade, cobrar isso, porque é uma responsabilidade muito grande. Usar um espaço que deveria ser de oração, de bondade, né, independente da religião, e acabar sendo um lugar de fomento ao ódio. E é uma coisa muito grave, as pessoas não têm noção, mas é só questão de religião. Mas são vidas, né? É uma questão de religião que está custando vidas, que está custando saúde mental de várias pessoas. E muitos, eu tenho amigos que já sofreram muito com pais e sofrem, super religiosos que acabam comprando essas discussões desses pastores, enfim, dessas religiões, e sofrem horrores. E é uma coisa de partir o coração, sabe? Dói muito ver isso. E quanto à minha religião, eu sou uma pessoa muito diversificada. Eu adoro a Umbanda, eu sou batizado em igreja católica. Eu tentei ser budista, acertei na religião espírita, eu sou muito bem, assim como ele, eu gosto muito da religião espírita, acho uma religião maravilhosa, mas sou muito apaixonado pelo Umbanda também. Acho a religião Umbanda, assim, eu acho que é um patrimônio cultural e religial do nosso país e do mundo. É uma cultura muito linda, é uma religião muito linda, que faz parte da nossa cultura e das nossas raízes, e que sofre muito preconceito também. Mas é isso, eu sou uma pessoa que acredita muito no universo. Eu tenho minha religião, sim, em Deus. Pessoal,
Deus bondoso, que colocou nós na terra para que nós ensinamos, para que nós podemos ensinar esse povo mais, como eu posso falar, mais amor, dia. Pessoal, nós já, olha, o tempo passou, já chegou na nossa 1 hora de live, né? E tá excelente a discussão, tá quase acabando. Eu queria deixar uma mensagem antes das considerações finais, que eu vou dar uma palavra e deixar para as considerações finais e deixar um gostinho de quero mais, né? Nós vamos ter mais lives, tá? Acho que foi muito interessante o pessoal estar aqui falando que foi um verdadeiro show, tá? A mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte: é claro que nós estamos fazendo uma live aqui que tem um caráter laico. O que é um caráter laico? Nós não temos aqui, estamos aqui fazendo a defesa dessa ou daquela crença. Nós aqui estamos fazendo a defesa do ser humano, da vida e da dignidade que é inerente, que ninguém pode tirar do ser humano. Inclusive, meu São João está ali, né? que nos abençoando, né, e sendo o precursor de um maior líder, talvez, da humanidade, que é Jesus. E eu queria só falar essa questão. Jesus, num certo momento, chegou e encontrou um tanto de homens provavelmente muito religiosos, né, que estavam cercando uma mulher adúltera. E a Bíblia, a mesma Bíblia que fala aquilo que você acabou de citar aí ainda há pouco, né, Wênio, Moisés mandava apedrejar as adúlteras, né? Os adúlteros não, mas as adúlteras mandava apedrejar. Olha que interessante. E Jesus, então, simplesmente se abaixa e começa a escrever na areia, escrever no chão. É um gesto muito interessante, que denota uma sabedoria muito profunda. E então se levanta e pergunta àqueles homens: quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. E então todos eles foram jogando as pedras no chão e saindo com o rabinho entre as pernas. E ele então se vira para a mulher e diz: mulher, ninguém te condenou, então vá em paz e não peques mais. É evidente que aí tem toda uma teologia, conceito de pecado, o que é pecado, o que não é. Agora, uma coisa a gente sabe, que pecado é aquilo que é a ação deliberada da escolha do indivíduo. E aquilo que não é escolha do indivíduo, que ele já veio com aquilo, que ele já nasceu com uma determinada condição, ele não viria se Deus não quisesse, né? Então, acho que essa é algo que a gente precisa fazer essa compreensão muito profunda. Não viria, não nasceria uma pessoa homossexual se Deus não quisesse, né? Se não fosse da vontade dele. Daí, então, essa dignidade muito forte de todas as pessoas, mas, sobretudo, daqueles que sofrem discriminação, preconceito, opressão. E são muitos, nós estamos vivendo um momento no mundo, e especialmente no Brasil, onde isso está mais forte. Mas, ao mesmo tempo que está mais forte, nós estamos tendo a liberdade de fazer essa discussão que a gente não podia fazer há 20 anos. Eu sempre escrevi artigos de opinião, e há uns 15 ou 16 anos eu escrevi um artigo e pela primeira vez eu citei as pessoas homossexuais como aqui em Itaiobeiras, e me falaram assim: mas você vai citar isso num artigo? O povo aqui é muito complicado. Falei: vou citar. E citei. Está lá no meu livro, Palavras da Caminhada. Não fiz mais do que a minha obrigação, mas a gente abriu também uma porta nessa área também para tirar da invisibilidade essas pessoas. Não é folclórico, não é exótico, não é algo assim só porque é extravagante. O Enio é extravagante porque é da personalidade dele, mas a questão da homossexualidade é muito mais do que isso. É da dignidade da pessoa. Assim como alguém é hétero, alguém pode ser homossexual, pode ser LGBT, e nós devemos respeitar e amar com a mesma dignidade. Então, eu passo para vocês para as considerações finais. Eu vou indicar, e aí vocês vão lá, rapidinho, faz as considerações. Vamos lá? Iago, pode ser? Meu Deus, deu erro. Peraí. Agora tá, vai lá. Ah, tá. Ficou mudo aqui. Então,
Hoje em dia, eu me identifico uma trans, né? Eu me considero trans. Meu nome feminino é Yasmin Nicole, né? E, assim, agradeço muito a Deus pelos amigos que eu fiz, pelas minhas amigas, amigos, as pessoas que me apoiam sempre, que estão sempre do meu lado, né? Eu agradeço aí todos que participaram aí da live, tá? Agradeço o Enio, a Felipe Cortez, a você, Levon, pelo convite que me fez. Eu fico muito grato por isso. Ou grata, né? Então, uma forma que as pessoas me perguntam, assim, muitas pessoas me perguntam de que forma que você quer que te chame, de Iago Silva ou de Yasmin Nicole? Aí eu falo, tá o disponível de vocês. Você decide se você quer me ver como mulher ou como homem. Se quer me ver como homem, Iago Silva. Se quer me ver como mulher, Yasmin Nicole. Eu deixo a desejar. Entendeu? Pode falar? Pode, amor. Pode. Iago, eu não sei como você se sente. Eu acredito que você se sinta que você é uma mulher. Você é trans. Eu acho que ninguém tem que decidir como eles querem te chamar. Você que tem que colocar isso. Porque é seu local de fala, é o seu ser. Então, eu acho que você tem que aprender. Eu acho que até um medo também, eu super compreendo. Até por medo de a gente já sofre tanta rejeição, tanta discriminação. E aí, mas só tô te falando isso como um amigo mesmo. Ninguém, você não precisa agradar ninguém. Ninguém precisa escolher como te chamar. É você que tem que escolher, meu bem. Se você se considera uma trans que se chama Yasmin, viva Yasmin. E é assim que as pessoas devem te chamar. Elas têm que te respeitar, tá? Só um adendo. Eu também acho que você se sente assim, você está procurando ficar cada vez mais como uma mulher, é sua realidade. Então você tem que impor Yasmin. Você, para mim, agora, não só agora, já um tempinho atrás, né, amiga? Eu já falo, minha querida Yasmin, né, maravilhosa? É porque não é nenhuma questão de se impor, é questão de que a luta das transexuais hoje no Brasil, as transexuais no Brasil, elas são assassinadas todos os dias. São mais de 50 mortes, chegam a 100, e a cada 24 horas de trans no Brasil. É um número assim, assustador. Então, é importante que, principalmente na cidade onde a gente se vive, todos nós, né, não só as pessoas trans, se posicionarem e cobrarem esse respeito e esse local que é seu, esse corpo que é seu, essa pessoa que é Yasmin. Porque assim também a gente vai quebrando barreiras e vai ensinando as pessoas ocupando esse espaço nosso mesmo, que a gente vai conquistando nosso espaço. E você não precisa agradar ninguém, meu bem, só você mesmo, entendeu? Só você mesma, correção. Obrigada. Não ouvi, Levon. Microfone aqui que eu esqueci de abrir. Suas considerações finais, Felipe. Ariel, Ele não ouviu. Vai lá, Wênio. Você faz suas considerações, depois Felipe faz. Meus amores de todo o coração, quero agradecer, Levon, essa pessoa ímpar de uma inteligência maravilhosa. Ai, que bom, Iago, estar aqui interagindo, batendo um papo gostoso. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, desde muito tempo. Meu queridinho, meu amor, que eu amo muito, Felipe Cortez, que está aqui no meu coração. Eu acho que os outros deveriam também se juntar mais, né? Para que nós podemos... Muitos podemos mais, né? Precisamos nos juntarmos mais, né? Então, o que acontece? Eu quero agradecer por esse espaço, quero pedir, quero implorar para as pessoas que busquem conhecimento, busquem saber o que passa na vida de cada um. Ninguém sabe
a luta que cada um passou. Ninguém sabe as pedradas que levaram, as quedas que levaram. Eu levei muitas quedas, mas essas quedas que eu levei, eu agradeço a Deus porque eu levantei mais forte. Eu nunca aprendi nada pelo amor, sempre foi pela dor. Então, eu aprendi de uma forma, de uma maneira diferenciada, enfrentando os problemas. Não estou 100% perante a minha depressão, a minha síndrome do pânico, como eu já falei, a minha ansiedade, porque a gente lida, né, com jeito 24 horas, mas eu tenho que, só que eu estou sabendo lidar já com o meu problema emocional. Então, o que acontece? Quero agradecer vocês pelas palavras de falar, que eu tive essa coragem, né, toda, né, de soltar a franga o galinheiro inteiro e sou eu mesmo pronto, né? Tipo assim, dar oportunidade para outros fazerem a mesma coisa e tal. Mas não foi isso, não, gente. Eu me sinto, é honroso, entendeu? Eu me sinto feliz em saber que eu pude contribuir na vida de muitos, né, Iago? A gente bate um papo, né? Felipe Cortez também. Então, eu quero, gente, que o mundo seja mais amor, que o mundo seja mais humano, que as pessoas entendam que nós viemos aqui com uma missão muito grande, uma missão muitas das vezes dolorosa, porque não é fácil você lidar com a sociedade que não tem esse autoconhecimento, que não conhece, que não sabe o que se passa na vida de cada um de nós. Então, a nossa vida foi muito difícil, sim. Hoje, eu agradeço, assim, do fundo do meu coração, o carinho que as pessoas têm comigo, né? Esse desejo de me mandar mensagem, de fazer perguntas. Então, eu fico muito feliz. Que Deus abençoe grandiosamente vocês, essas pessoas que estão, ó, tirando isso aqui, ó, e abrindo para o mundo, entendendo que a gente é seres humanos. E outra coisa, seres humanos raros, é uma raça rara, sabe por quê? Porque ser gay não é fácil, é uma trajetória de vida muito difícil. Então, gente, nós queremos respeito, nós queremos que vocês entendam que nós só queremos que vocês nos aceitem do jeito que a gente é, do jeito que Iago é, do jeito que o Felipe é, do jeito que eu sou, porque assim o mundo com certeza será melhor. Beijoca! Beijoca! Beijoca, meus amores! É isso. E, Felipe, suas considerações finais, nós já estamos com 12 minutos da lei do horário. Vamos lá. Bom, eu queria agradecer primeiramente a Levon pelo espaço, pela oportunidade. Não é todo dia que a gente tem esse espaço, essa oportunidade, ainda mais quando se trata da nossa cidade. Nós não temos essas oportunidades de falar. Agradecer o Enio, agradecer o Iago, mais uma vez, por estarem aqui colaborando lindamente. Muito obrigado. Espero podermos estar novamente podendo estar dando essas contribuições tão importantes para a nossa sociedade e nesses espaços também, que esses espaços se multipliquem. Queria agradecer todas as pessoas que estão aí mandando mensagens de carinho, que estão assistindo na live. Muito obrigado de coração. É lógico que nós também temos muito a aprender, inclusive nós temos às vezes atitudes que não são coerentes com o que a gente luta, mas é porque a gente vem de uma criação que fez com que nós tivéssemos essas atitudes e às vezes replicasse até coisas que são passadas de vô para pai, para filho, e aí é uma desconstrução que a gente está vendo hoje. E o meu convite é para que as pessoas pesquisem mais sobre o assunto, né? Eu costumo falar, a gente tem o mundo inteiro nas mãos, a gente tem informação nas mãos, com o celular a gente consegue ir para qualquer lugar, a gente consegue qualquer tipo de conhecimento. Então procure saber mais sobre as lutas LGBTs, né? Se você quer apoiar um artista LGBT, vai lá no Instagram, vai lá no teatro, ou contrate um serviço como o Iago, é empreendedor. Essas são formas que as pessoas podem fazer de estarem ajudando essas pessoas. Eu quero colaborar com a comunidade LGBT. Então,
compre de um empreendedor LGBT, compartilhe a arte de um empreendedor LGBT, consuma a arte de um empreendedor LGBT. São ações simples que transformam-se em coisas enormes, que têm uma força muito grande. Então, vamos construir uma Taiobeiras mais inclusiva, menos opressora, menos discriminadora, e que nós todos possamos viver em sociedade. Eu não exijo que ninguém goste de mim. A única coisa que eu exijo é respeito para a nossa comunidade. Respeito, eu acho que é o alicerce de tudo, é respeito. E educação. Eu acho que, como Maria Vilma falou, a cura para a homofobia é o conhecimento. É o conhecimento. Conhecimento e respeito. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas o respeito, eu acho que ele é o pilar de tudo, né? E todo mundo vive bem. Nós somos seres únicos e diversos ao mesmo tempo. Então é isso. Viva a comunidade LGBT, viva nossos artistas LGBT, nossas pessoas LGBT, vivam a Taiobeiras mais colorida e diversa. Muito obrigado, Leva, mais uma vez. Conte sempre comigo. Foi um prazer estar colaborando com vocês. Pessoal, eu que agradeço a vocês por terem aceitado o convite. Eu queria que Taiobeiras inteira e a nossa região toda anotasse essa data, 15 de junho de 2020, uma data histórica, porque nós tivemos a ousadia e a coragem de colocar em Taiobeiras e para o mundo inteiro essa discussão a partir de Taiobeiras, né? Acredito que nós vamos mudar muita coisa. Nossa cidade tende a evoluir para a inclusão. É isso que nós queremos e nós lutamos por isso, porque eu acredito que todos nós podemos fazer, todos nós podemos participar. Não só aqueles que nasceram no berço de ouro, não só aqueles que nasceram na tradicionalidade, ou seja, nós podemos fazer a transformação. O tempo esgotou, já passamos 16 minutos, eu agradeço a Iago, aliás, Yasmin Nicole, agradeço ao Enio Tuari, agradeço a Felipe, e agradeço a todos e todas que nos acompanharam até agora. Um grande abraço. Logo, logo a gente divulga o terceiro episódio do nosso circuito de lives. Um abraço, gente. Valeu. Gente, obrigado pelas mensagens. Muito obrigado. Um beijo. Obrigado pelo carinho. Beijo.